Olá pessoal, muita paz para todos e todas. Sabe aqueles momentos em que a gente se revolta com a situação? Que a gente se deprime e não se conforma com aquela situação, achando que não era para isso acontecer? Aqueles momentos em que a gente quer brigar com Deus. Então, é sobre isso que a gente vai estudar hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala de bem-aventurados brandos e pacíficos. A gente vai estudar o item 8, obediência e resignação. Obedecer é uma coisa que às vezes é difícil para a gente. E se resignar com a situação de dor, parece não ser justo. Mas aqui vai tratar daquela dor, daquele momento difícil em que não tem solução. Porque eu sempre defendo assim, ninguém veio para sofrer na reencarnação. Todo sofrimento que você puder eliminar, tiver condições de eliminar, sem agredir os outros, tire da sua vida sofrimento. Mas tem aqueles que é irremediável. São aqueles que não tem como mudar. Então a solução é se resignar e se adaptar. Vamos ver aqui o que é que o Espírito Lázaro nos fala numa carta em Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então ele está dizendo que a gente confunde com a negação do sentimento. Eu estou me sentindo mal e tenho que aceitar. Então a gente confunde com isso. A obediência é o consentimento da razão. Olha só que raciocínio. É o consentimento da razão. Então o nosso raciocínio consente, autoriza aquela ordem, obedecer aquilo, que seja uma ordem vinda da própria vida, né, da própria natureza, ou de Jesus, ou de Deus. Então, quando a nossa razão acha que aquilo é justo, compreende aquilo e obedece. Porque compreendeu, porque achou justo, porque sabe que vai ser melhor lá na frente. Então, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então ele está dizendo aqui que a resignação é aceitar sem revolta e sem protesto aquilo que não pode mudar. Sem revolta e sem protesto aquilo que não tem jeito, você tem que se adaptar. A pessoa nasce um filho da pessoa, o filho com algum processo de deficiência. E às vezes a pessoa fica muito triste, se revolta e não aceita. Não tem como mudar. É um exemplo. E tem outras coisas também, que a gente ao longo do texto vamos falar. Então, e ele fala também aqui que muitas vezes são provações, são processos que a gente plantou na vida passada. Não que seja castigo, não é castigo. São processos de consequências, né, das nossas próprias atitudes. Não é castigo de Deus, é como eu gosto de dar o exemplo simples. Se você esquenta uma panela d'água e quando ela estiver fervendo, você enfia a mão ali, queima, não foi castigo de Deus, não foi castigo da natureza, foi uma escolha sua. Você deu causa a essa queimadura. Se a gente se alcooliza, vai dirigir um carro e bate o carro, e vamos supor, fica paraplégico. Não é castigo de Deus, não é azar, é consequência de uma atitude daquela pessoa. Então ele está dizendo aqui que com a revolta, com o protesto, com a falta de fé, você deixa cair
aquele processo que era um processo educativo, era um processo de crescimento, se perde. O pusilânime não pode ser resignado. Pusilânime, né, claro, eu fui no dicionário, significa o medroso, o fraco, o desanimado, ou aquele que sem moral, sem a moral dos bons costumes, do respeito ao outro. Então, o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, aquele que é fraco, medroso, desanimado, ele não pode ser resignado. Qualquer dificuldade, ele vai se revoltar, se desanimar, e muitos deles vão ao suicídio. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então ele chegou no momento em que a sociedade, ali onde ele reencarnou, estava numa situação difícil de corrupção, de desânimo, de desfalecimento, como ele bota aqui, e ele veio fazer brilhar, né? Mostrar o que é o triunfo do sacrifício. Veja se tudo que a gente consegue não é com sacrifício. Uma pessoa que conquista um diploma foi com sacrifício. A pessoa que conquista uma cura foi com sacrifício de um tratamento, que consegue emagrecer ou consegue engordar, se precisar, é com sacrifício. Então, para o espírito também é assim. Quando a gente quer conquistar um degrau a mais de felicidade, tem que ter um sacrifício para a gente corrigir coisas que a gente vinha fazendo errado. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então, toda época tem virtudes e tem vícios. E a gente está em meio a isso, em virtude e vício. E a gente tem que fazer escolhas. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Isso aqui foi dito no século XIX, segunda parte do século XIX, e parece que serve para hoje, né? Então, a gente tem muita atividade intelectual desenvolvida e pouca moral. A gente tem uma indiferença moral, a gente não se preocupa tanto com o outro, prevalece ainda um egoísmo. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de que todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então ele comparou aqui a palavra atividade, né, que ele falou de atividade intelectual. Porque ele quis dizer que a gente não é sábio moralmente. A gente tem uma atividade intelectual de produzir as coisas materiais, as curas, né, na ciência da medicina, as tecnologias, em todas as ciências, física, química, biológica e etc., mas a moral nem tanto. Muitas descobertas científicas são usadas para o mal, como a energia atômica foi usada para bomba, os aviões foram usados para guerra e ainda são. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ele pede que a gente ganhe impulso ao compreender isso agora com o texto, com a fala dele, né? E que a gente tem que obedecer à lei do progresso, porque a lei do progresso tem essa luta, tem esse sacrifício, tem esse esforço, renunciar a coisas que dão prazer agora, mas que nos leva à dor mais adiante. Então, obedecei à lei do progresso. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento,
Cerrar é fechar, escurecer, né? Fechar. Fechar o entendimento, que não se esforça para entender. E não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais. Quanto mais a gente entende como funcionam as coisas espirituais, mais a gente consegue se estabelecer numa paz, numa felicidade. Então, entender. Entender para saber agir, para saber resolver problemas. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, ele fala nós, os espíritos, né? Os espíritos mensageiros, como esse é. Lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Látego é o sinônimo de chicote. Então ele está dizendo que se a gente se revoltar diante das provas, a gente vai passar por dores. Né? Vai ter freio e vai ter espora, fazendo aí uma comparação, fazendo uma metáfora aí de que a gente vai passar por freio. Uma pessoa que chega com a deficiência, ela está freada nas atitudes dela. Uma pessoa que reencarna numa situação muito pobre ou numa sociedade muito difícil, ela está sendo freada, está recebendo um freio nas atitudes que cometeu antes. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Cedo ou tarde o espírito vai ter que se dobrar com seu orgulho. Vai ter que crescer. Tudo isso para o crescimento, para a evolução, para a gente chegar num momento de maior felicidade, que é a mudança de vibração, a mudança de sentimento, para a gente ir para níveis evolutivos, para dimensões mais felizes. Fechando aqui, bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Dócil ouvido aos ensinos. Dócil quer dizer manso, tranquilo, humilde, aos ensinamentos que chegam. E a doutrina espírita veio para trazer muita luz nesse sentido. Veio para nos mostrar claramente as razões porque há sofrimento para alguns e não para outros, porque uns nascem numa situação melhor do que outros, porque uns passam por maiores dificuldades materiais, psicológicas, de saúde, e outros não. Tudo é um processo de aprendizado. A gente vive as situações para que a gente tenha repulsa, a gente não queira mais cometer aquele erro. A situação ensina isso a gente. Então, vamos agradecer aos espíritos que sempre estão aqui a nos ensinar e a trabalhar por nós, e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por todo o Evangelho. Um grande abraço e até o próximo.